A terceira via vive um dilema e eu fiz aqui um diagrama para tentar explicar parte desse dilema e o que a gente tem que fazer para tentar viabilizar uma terceira via. Nesse diagrama aqui eu coloquei, tudo isso daqui seria o eleitorado brasileiro. Eu dividi mais ou menos aqui no eleitorado de 40%, que seria o pessoal que votaria no Lula, agora no primeiro turno. Perceba que quanto mais para a esquerda aqui, maior é o apoio ao Lula. Então, sei lá, o pessoal aqui, bem aqui no cantinho esquerdo, seria o pessoal do Lula livre. Quanto mais à direita, menos fiel é essa pessoa à candidatura de Lula. Aqui, do outro lado, eu coloquei o eixo do Bolsonaro. Quanto mais aqui à direita, mais propensa a pessoa é a votar no Bolsonaro. Ou seja, essa pessoa aqui, essa galera aqui, é o pessoal da Terra plana. Esse aqui é o pessoal que vai votar no Bolsonaro porque acha que ele é Cristo reencarnado. E essa aqui é a galera que vai votar no Lula porque acha que ele é Cristo reencarnado. Então não tem muito diálogo aí. Porém, existe um certo diálogo nessas regiões limítrofes. Essas regiões limítrofes são as regiões mais importantes para a gente ter em mente, tá legal? Perceba que eu fiz aqui nessa parte de cima a área do Lula. Desculpa, estava esquecendo. E eu coloquei mais um grau de complexidade aqui, que seria aqui para cima, um eixo de sistema. Quanto mais para cima, mais pró-sistema a coisa é. Quanto mais para baixo, menos sistema ela é. Uma pessoa que não participa de nenhuma grande entidade, uma pessoa avulsa, ela estaria mais ou menos aqui. Agora, se você faz parte de uma entidade de classe, de uma grande empresa, você tem realmente poder de mobilização e de influência, você estaria muito mais aqui em cima. Perceba que eu fiz essa parte aqui do Lula maior do que eu fiz do Bolsonaro, porque eu acho que hoje, pelo menos no dia que eu estou gravando esse vídeo, as pessoas o sistema está mais interessado em ver Lula em 2022 do que Bolsonaro em 2022. E aqui que tem um grande problema. A parte das pessoas próxima aqui ao sistema, ou seja, serão aquelas pessoas que têm realmente a capacidade de influenciar na política partidária, elas não estão muito longe nem do Lula e nem do Bolsonaro. E aqui eu vou colocar um negócio chamado partidos políticos. Os partidos políticos, aqui não é PP não do partido, é partidos políticos. Essa galera aqui, ela é muito do sistema e ela não vê problema nenhum em apoiar o Lula, se for claro que o Lula vai ganhar. E boa parte dela também não vê com muito problema apoiar o Bolsonaro se for parecendo que for ter a reeleição do Bolsonaro. E esse é o problema, porque eu vejo notícias aí nos principais portais de notícias e fica falando caciques partidários se movimentam para uma terceira via. Eu acho que tem dois problemas aí. Primeiro, que eu acho que não é possível fazer uma terceira via de cima para baixo, de uma forma aristocrática, porque eu acho que não funciona. As pessoas elas não entendem suficientemente o eleitorado para conseguir eleger alguém para disputar contra Lula e Bolsonaro. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que as pessoas não têm o interesse disso. Ou seja, os principais partidos políticos aqui não têm necessariamente um interesse genuíno de eleger alguém que não seja nem Lula e nem Bolsonaro. Eles estão simplesmente tateando para ver qual dos dois eles vão abraçar lá em 2022. Então você pega mesmo partes do eleitorado que são mais tipicamente vinculados ao bolsonarismo, como a lideranças evangélicas, elas não têm problema nenhuma de apoiar o Lula. Se vê que o Lula vai ganhar, não tem problema nenhum. Magno Malta, esses caras aí eram tudo muito próximos do Lula. Eu lembro disso, que eu estava na faculdade, eu acho que um deles virou ministro, mais de um deles chegou a virar ministro, alto cargo no governo Lula. Não tem problema. Ou seja, é muito pequena a quantidade de pessoas aqui que estão mais perto do sistema e que realmente rechaçam fortemente tanto o Lula quanto o Bolsonaro. O resto das pessoas estão simplesmente tentando barganhar um pouco mais de espaço no próximo governo. Então eu acho que é muito problemático a gente ficar esperando uma decisão daqui. E sempre que eu falo de centro, de coisa em cima do muro, eu gosto de pensar no caso do PSDB. O PSDB ele não tem problema em vir apoiar o Lula.
E ele também não tem grande problema em vir apoiar o Bolsonaro. Isso que eu estou falando de um partido que é até que bastante ideológico, né? Não é o PP, o PSD, MDB, que são partidos única e exclusivamente fisiológicos. Eu estou falando de um partido até que tem um certo programa de governo. E mesmo esse partido tem uma certa facilidade em apoiar o Lula, se for o caso, ou apoiar o Bolsonaro, ou fazer uma, como eu diria, ser contra o Bolsonaro ou ser o Lula de uma forma muito suave, conforme foi o Lula, o PSDB foi contra o final do governo Dilma, né? Muito em cima do muro ainda, não foi os dois pés no peito. Então a gente não pode depender dos grandes partidos políticos e as grandes lideranças partidárias para conseguir um candidato viável contra esses dois anticristos aqui. A gente precisa procurar alguém mais aqui embaixo. Você pensa, por exemplo, o Mandetta. O Mandetta tem muito a perder se ele tentar lutar com muita força contra o Lula e o Bolsonaro e fechar a porta dele e do partido dele com o Lula e o Bolsonaro, caso um deles seja eleito. Praticamente todas as lideranças partidárias tem esse problema. Ninguém quer se indispor pesadamente, nem com Lula, nem com Bolsonaro, porque existe a chance real de ser Lula e uma chance que eu acho que é um pouco menor, mas ainda real, de ser Bolsonaro. E ninguém quer se indispor. Isso aqui virou balcão de negócios. Ninguém quer se indispor. Quem tem capacidade e vontade de se indispor é gente aqui de baixo. Então, ou a sociedade civil não tão organizada se mobiliza para conseguir uma viabilidade para 2022, ou a gente está lascado, tá legal? Dê uma olhada no outro vídeo que eu postei, no outro canal que eu tenho, Underdog Invest, que eu falei sobre um meme que elegeria o próximo presidente, bem legal. Dá uma conferida lá. Esse canal aqui eu deixei mais especificamente para coisas vinculadas à disputa eleitoral de 2022, não esquece de me seguir. Comenta aí embaixo o que vocês acharam desse meu esqueminha, pensei nisso hoje. Totalmente aberto a críticas, eu leio todos os comentários. É isso aí, um abraço, tchau, tchau.